Oi, pessoal. Professor Rogério aqui. Esse é mais um vídeo da série de vídeos Programação em Linguagem C e C++. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre variáveis, tipos de dados e as suas aplicações. Inicialmente, estou aqui na página do GitHub, né, na página do GitHub que tem todo o nosso conteúdo de apoio para esse curso. Então, à medida que eu estou construindo os vídeos, construindo o material de aula, eu estou armazenando aqui no repositório do YouTube. O link vai estar disponível para vocês nos comentários aqui embaixo no vídeo. Aqui nós acabamos de incluir uma pasta chamada variáveis e constantes, né, que tem aqui um arquivo Markdown que descreve ali as variáveis, exemplifica, mostra seus tamanhos e, além disso, mostra também o processo de declaração, entre outros pontos importantes aqui para a gente estudar na aula de hoje. Nós vamos seguir esse conteúdo e, como apoio, nós vamos implementar ou apresentar aqui alguns exemplos lá na IDE da JetBrains, na C-Lion. Para a gente iniciar, a gente tem 4 tipos de dados na linguagem C, 4 tipos de dados fundamentais, básicos. Esses tipos, eles são char, para caracteres, inteiros, números inteiros, float, para os números reais, double, também para os números reais, e uma indicação de tipo nulo, né, que seria a indicação void. A palavra-chave void da linguagem representa que não há um tipo, né? Ela é útil, por exemplo, para o retorno de uma função, quando a gente quer indicar que essa função não retornará nada. Então, essa é a indicação dessa variável. Esses tipos eles representam os formatos de dados básicos, fundamentais, né, que toda linguagem representa, e os seus tamanhos aqui eles são organizados de acordo com os tipos e com alguns modificadores. Então, inicialmente, um tipo de dados char, que representa caracteres alfanuméricos, letras, números, símbolos. Nesse contexto da linguagem C, inicialmente, os caracteres alfanuméricos representados pela tabela ASCII, e eles ocupam na memória 1 byte de memória, ou seja, ele tem 8 bits para representar a informação do tipo char. Um outro tipo de dados é o tipo de dados inteiro, né? Ele representa o conjunto dos números inteiros, e o tipo inteiro básico ocupa 4 bytes de memória. Além disso, o tipo float, que representa os números reais, né? E esses números reais também ocupam 4 bytes de memória. O tipo double, que representa números reais com precisão mais alta, né? E ele ocupa na memória inicialmente, né, na forma básica dele, 8 bytes. E, como eu tinha dito, o tipo void, que representa a ausência de tipo ou esse tipo nulo. Além dos tipos de dados, na linguagem C, ela possui ali modificadores. O papel do modificador é alterar o tamanho e o comportamento dos tipos, ou seja, ele vai permitir que você ajuste o seu tipo de dados para ocupar na memória uma quantidade maior ou menor e adequar melhor o seu código para que ele possa ter o consumo ideal, né, no seu desenvolvimento. Quando eu digo consumo ideal, eu estou querendo dizer que cada informação que você vai processar no seu programa, ela vai ser armazenada em uma variável. Essa variável possui o tipo de dados que ela representa. E aí, se eu generalizar os tipos de dados, né, se eu usasse ali um tipo genérico de dados, eu teria que ter um tamanho na memória que fosse suficiente para armazenar qualquer tipo. Float, double e assim por diante. Bom, esse não é o ideal. O ideal é que a gente tenha, para cada tipo de informação que eu pretendo armazenar no meu código, um tipo de dados que corresponde. E aí, dessa forma, eu consigo ajustar melhor o consumo total do meu código, do meu programa, àquilo que de fato eu tenho como necessidade. E aí, esses modificadores,
seguindo, a gente tem um modificador short. Esse short ele faz redução do tipo de dado básico. Então, se eu pegar um inteiro e aplicar nele um short int, então eu estou dizendo que o inteiro de 4 bytes passa a ter agora 2 bytes. Né? Ele vai ser reduzido pela metade. Da mesma forma, nós temos o tipo long. O tipo long serve para dobrar o tamanho do tipo básico, ou seja, tipo básico inteiro, 4 bytes. O long vai dobrar esse tipo, logo 8 bytes. Eu tenho ainda modificadores de sinal. Esses modificadores de sinal, eles afetam o tipo de dados, indicando que haverá ou não um bit de dados usado para representar o sinal. Se eu usar o tipo signed, que é o tipo padrão, né? Ele inclusive nem precisa ser informado, signed int e int tem a mesma validade, né? A mesma coisa. Então, quando eu uso signed, eu estou dizendo que eu tenho um tipo sinalizado. Ou seja, ele vai ter tanto negativos quanto positivos. Né? O sinal vai estar presente no número. Quando eu falo unsigned, eu estou dizendo que esse tipo ele é não sinalizado. Ou seja, ele somente representará os valores de 0 até o tamanho máximo, a capacidade máxima do tipo de dados. Então eu poderia ter um signed int ou um unsigned int, ou um outro conjunto de combinações nesse contexto. Esses tipos, né, eles são chamados, esses tipos básicos, eles são chamados de tipos escalares. E além dos tipos escalares, a gente ainda vai, nesses contextos dos tipos escalares, a gente tem os tipos de dados aritméticos e tem também os tipos que representam ponteiros de dados. Os ponteiros nós vamos estudar no avançar do curso, em um outro momento. Os tipos aritméticos, então, eles representam esses dados, e aí eles estão organizados geralmente em inteiros reais e números complexos. Né? Os inteiros, como eu apresentei anteriormente, ele representa esse conjunto dos números inteiros, e aí também eles podem estar representados como inteiros com sinal e inteiros sem sinal. A base deles é o tipo int e suas variações vão ocorrer a partir desse tipo. O int ele ocupa 4 bytes na memória, isso significa dizer que ele pode armazenar os valores que vão de menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648 ao valor positivo equivalente, né? Então ele vai pegar tanto os números negativos quanto positivos nesse conjunto todo. E, bom, por que acontece dessa forma? Quando o tipo inteiro ele armazena uma informação, a informação possível de ser armazenada é uma combinação dos bits que esse tipo representa. Né? Tem um exemplo aqui nesse quadro. Imaginando que a gente tivesse um tipo de 4 bits de dados, né? Esse tipo não existe, é só um exemplo. Se eu tivesse um tipo com 4 bits de dados, eu teria aqui 16 possibilidades de representação, ou seja, 16 combinações entre os zeros e uns que compõem um tipo, né, um valor com 4 bits. E aí os valores possíveis seriam aqueles, ó, 0, se todos os bits fossem 0, 1, se o último bit fosse 1, e assim por diante, de acordo com o sistema de numeração binário, até que o último valor seria o valor 15, né? O equivalente ao valor 15. E aí, de 0 a 15, nós temos 16 valores. Né? E esses 16 valores significa que eu tenho, então, para chegar a quais os valores possíveis para um tipo de dados inteiro, basta que eu faça a potência 2 elevado ao tamanho em bits deste tipo de dados. Né? E aí, nesse tipo hipotético aqui, 2 elevado à quarta potência, 16 valores possíveis. E o mesmo acontece para os outros tipos inteiros todos. Nesse mesmo raciocínio, a gente vai entender que o tipo int é um tipo com 4 bytes, ou seja, ele tem 32 bits. Se ele tem 32 bits, ele vai poder representar 2 elevado a 32, seria o valor máximo, né? Porém, como ele tem sinal para representar, metade dos números são negativos e metade deles são positivos. E aí, 2 elevado a 31 representa os números negativos
E 2 elevado a 31 menos 1 representaria ali os valores positivos, já que ele começa em zero. Quando eu represento um tipo como unsigned, o que ele faz é retirar o espaço para números negativos. E aí ele tem um bit a mais que pode ser aproveitado, né, para representar os dados. Dessa forma, o unsigned int representaria ali, então, valores que vão de 0 a 4 bilhões e alguma coisa. Esses modificadores, então, eles são aplicados no tipo, reduzindo ou dobrando sua capacidade, e aí eu posso aplicar short para reduzir pela metade, long para duplicar o tamanho do inteiro básico, e eu posso ainda aplicar o long, que seria dobrar 2 vezes o tipo de dado. E ainda eu posso usar o complemento signed ou unsigned, né, para informar que esse número será sinalizado ou não sinalizado. E aí, signed short int, essa composição representaria os inteiros pequenos, né, short, de 2 bytes e com sinal. Seria de menos alguma coisa a mais alguma coisa. O unsigned short int também teria os 2 bytes, porém representados de 0 até alguma coisa. Ok? Tem um tipo especial, char, que eu comentei lá em cima. Ele representa os caracteres do alfabeto, né? Letras, pontos e etc. Ele ocupa um byte de memória. Uma curiosidade que na linguagem C, um caractere também é representado como um inteiro, ou seja, ele também é armazenado nessa mesma forma que eu expliquei previamente aqui para armazenamento de valores inteiros. Então eu teria ali um inteiro pequeno, né, de 1 byte, ou seja, 8 bits, eu teria então 256 combinações possíveis. O caractere, o char, ele pode ser, ele é um tipo unsigned, e ele vai então armazenar valores entre 0 e 255, ou seja, eu tenho 255 caracteres possíveis para ser armazenados usando um tipo char. Quando eu vou representar esse dado do tipo char no código do meu programa, eu tenho que representá-lo entre aspas, simples. Né? Então aqui a gente vai perceber que na linguagem C, as aspas simples representarão os tipos de dado character, char, e as aspas duplas representarão os tipos de dados do arranjo de vetor. Né? Nesse caso, um arranjo de vetor de string ou simplesmente uma string de caracteres. Um conjunto de caracteres. Se eu tenho um conjunto, aspas duplas. Se eu tenho um caractere individualmente, aspas simples. Além do tipo char, nós temos o tipo real. Né? O tipo real, na linguagem C, ela é representado pelo tipo de dados float. O float, ele armazena um número em 2 partes, né? Sendo que uma parte é dedicada à mantissa e uma outra parte, a segunda parte, dedicada ao expoente. O tipo de dados lógico, ele é um tipo de dados que representa valores verdadeiro e falso. Né? Esses valores, eles vão estar geralmente associados a condições, a comparações, a relações. Né? E dentro desse contexto, vale ressaltar, e fiquem bastante atentos a isso, na linguagem C, quando eu digo C, eu estou falando C pura, né? Não existe um tipo de dados lógico pré-estabelecido. E nessa linguagem, né, na versão da linguagem C, a gente vai então utilizar o tipo inteiro para representar o tipo de dados lógico. E nesse contexto, bom, quando eu tenho um valor inteiro zero, eu estou representando o valor falso, ou seja, o compilador, no momento da compilação e em seguida a execução do código vai interpretar o valor zero como sendo um valor falso. E os outros demais valores inteiros, negativos, positivos, os outros valores inteiros, 1, 2, menos 31, serão entendidos como valores verdadeiros, valores lógicos verdadeiros. Isso dá uma certa flexibilidade na escrita de códigos,
E também vale ressaltar que a versão C99, a partir da versão C99, existe a implementação de um tipo de dado chamado bool, né, de boolean, que vai permitir declarar esses valores efetivamente como lógico e terem valores verdadeiros e falsos, true and false, como valores pertencentes ao conjunto do tipo de dados. Mas isso só a partir da versão C99. No C++ também é um tipo de dados, existe um tipo de dados bool que representa esses valores lógicos falso e verdadeiro. A gente vai para a IDE para dar uma analisada aqui, então, num código que demonstra, né, essa utilização na linguagem C de valores inteiros para verdadeiro e falso, para valores, como valores lógicos. Então, a gente tem aqui a declaração de três variáveis. Eu criei três variáveis inteiras, coloquei valores 10, para a segunda 0, para a terceira menos 10. E aí eu faço uma observação. Olha, se a opção, observe que aqui não tem comparação se ela é igual a alguma coisa. Na verdade, eu estou olhando o próprio valor da variável opção. Vou colocar uma pausa aqui para a gente observar isso. Então, veja bem. Eu tenho aqui a variável opção com valor 10. Se ela é 10, 10 é um valor que eu disse antes, é verdadeiro. Ou seja, ele vai destacar, ele vai entender como verdadeiro e executar essa primeira linha, o primeiro bloco de código, o bloco correspondente à parte if. Então, ó, ele vai lá e vai imprimir na saída o valor, que o valor da opção 1 é verdadeiro. No caso da opção 2, eu atribuí a ela 0. Está aqui o valor dela 0. Então, ele vai entender que 0 é falso. Veja que não tem comparação. Não estou dizendo aqui opção é igual a 0. Não estou dizendo aqui uma outra comparação qualquer com o valor de opção. Estou usando especificamente o valor 0. Então, ele está falando if 0. Ou seja, se for falso. E aí, no caso, ele vai executar o comando se não, né? Porque falso, ele indica o caminho para a opção else. F8 aqui para a gente testar e ele vai mostrar que é falso. Na opção 3, da mesma forma, menos 10. Menos 10, qualquer valor diferente de zero, verdadeiro, ele vai entender aqui como verdadeiro. Então é isso o programa. Eu vou executar novamente. Na verdade dá para a gente ver por aqui, mas eu vou executar novamente para que a gente então observe, ó, valor de 1 é verdadeiro, valor de 2 é falso, valor de 3 é verdadeiro. Fiquem atentos a esse detalhe, né, com relação à implementação de tipos lógicos na linguagem C. Então, após entender e conhecer os tipos de dados que nós temos na linguagem C, então a gente tem que, para armazenar esse dado e representar esse dado dentro de um programa, a gente utiliza então da estrutura de uma variável, né? Uma variável é essa representação da memória, né, que é usada no código do programa. Então eu preciso armazenar um dado, esse dado vai ser armazenado na memória do computador e a representação desse endereço de memória é dado no nosso código pelo nome dessa variável. Então, definir a variável é definir um nome que representa um espaço de memória que vai nos permitir armazenar valores. E os valores que serão armazenados segundo os tipos de dados que eles foram pré-determinados, pré-definidos. Então, exemplos aqui de declaração de variável. A variável idade representaria a idade de pessoas. A gente entende que idade de pessoas, geralmente ou necessariamente, começam de 0 e vão até um limite, mas eu desconheço aí, exceto na Bíblia, idades em torno de 255 anos, né? No geral, as pessoas vão embora bem mais cedo. E aí, nesse contexto, eu precisaria de um único byte para representar essa idade. E aí, desta forma, eu declararia a minha idade como sendo um inteiro curto. Uma outra característica de idades é que nós não temos idades negativas. Então, eu defino como sem sinal, unsigned. Então, unsigned short int idade está definindo uma variável idade que ocupa um byte de memória para armazenar o valor da idade e armazena idades
sem sinal. Essa é a definição. Uh, uma outra representação na linguagem C é a representação das constantes. Uma constante, assim como descreve o nome, né, são valores que são representados no código, mas eles não podem ser alterados durante o tempo de execução do programa. A gente sabe que um programa ele tem um tempo de desenvolvimento, no momento que eu estou escrevendo o código, depois ele tem um tempo de compilação, que é o tempo em que o compilador está traduzindo o nosso código para uma linguagem de máquina, e um terceiro tempo, que é o tempo que o programa está executando, né, em produção. Nesse tempo de execução, né, o código já está estabelecido, ele não pode ser alterado. Então, neste tempo de execução, é que a gente considera, então, a representação das variáveis e das constantes. Né? Durante o tempo de execução, as variáveis podem ter seus valores alterados pelos comandos do código. Já as constantes, durante o tempo de execução, não podem ser modificadas. Né? Há duas formas de escrever constantes em um código. Uma delas é escrevendo diretamente o valor do código. Então, quando eu coloco lá um valor 33, 3.14, A, Olá Mundo, esses valores são fixos no código, naturalmente. E a segunda forma é através de uma declaração de constante, que na linguagem C pode ser usada através da cláusula define. Então, aqui eu estou definindo um pi, que é a constante, com o valor 3.14, 15, 19. E eu também estou definindo uma constante, usando a cláusula const, para uma constante inteira, que chama-se max, e tem um valor de 100. Né? Durante a execução, essas duas constantes manterão seus valores do início ao fim da execução. Os conceitos que a gente vai ver dessa aula são esses. Agora a gente vai dar uma observada no comportamento disso no programa. Para isso, a gente vai aqui para o ambiente do IDE CLion. No IDE CLion, eu deixei aqui preparado para a gente um programinha que representa, demonstra as variáveis inteiras. Né? Eu usei aqui duas bibliotecas, a biblioteca Standard.io, que é aquela biblioteca que permite a entrada e saída num programa em C, e usei uma biblioteca chamada limits.h. Essa biblioteca ela é responsável por armazenar os limites das variáveis inteiras, para que a gente possa entender ali e observar quais são os limites mínimo e máximo de cada variável. E eu fiz algumas declarações, uma variável inteira, uma variável float, uma variável char, uma variável unsigned char, uma variável short int, long int, unsigned int, unsigned, todos esses outros tipos. E aí eu fiz aqui comandos de escrita, né, de escrever na saída, no terminal de saída, esses textos acompanhado do tamanho das variáveis e dos seus limites máximo e mínimo. A gente já viu isso em um outro momento, mas vale lembrar, a partir do código escrito, verificado, sem erros, a gente pode então clicar nesse ícone da setinha em verde aqui para executar o código, né? Fazer o código ser executado, melhor dizendo. E aí, bom, basta então escolher aqui, selecionar Run, e aí eu quero rodar somente as variáveis inteiras, né? Na verdade, somente este arquivo de programa. Seleciono aqui, ele vai executar o programa e mostrar aqui na minha janela de execução os valores, né, os resultados impressos. Então ali eu fiz, mostre o tamanho de um char e ele me respondeu 1 byte. Quais são os valores possíveis do char? De 128 a 127, considerando o signed char. E depois eu defini um unsigned char, e aí nesse unsigned char eu tenho valores de 0 a 255. Representei aqui também um short int, 2 bytes, e aí vocês vão perceber que os valores do short int vão de menos 32.768 a 32.767. Se ele for unsigned short int, esses valores são só os positivos, ou seja, de 0 a 65.535. E o mesmo aqui para os outros tipos de dados. Olha, para o inteiro,
eu tenho esses limites, ele ocupa 4 bytes de memória, e se ele for unsigned, ele tem esses limites aqui embaixo. Para o tipo long, ele dobra a capacidade do inteiro, os limites passam a ser estes valores, e se for unsigned, esses valores como valores resultantes, ok? Uma outra demonstração que eu criei aqui está relacionada às variáveis reais, da mesma forma, né? Minha intenção era mostrar ali os tipos de dados e os seus tamanhos com os seus limites. Para os limites das variáveis do tipo real, a gente tem que usar a biblioteca float.h, ela que determina aqui o tamanho mínimo e o tamanho máximo dos floats, double e long double. E aí eu fiz também da mesma forma para imprimir esses valores. Vou clicar para executar, rodar variáveis reais.c. Ele vai mostrar aqui na nossa janela de saída. O float tem 4 bytes e os limites dele são esses aqui. O double tem 8 bytes, seus limites são estes aqui. O long double, 16 bytes e os limites são dessa ordem de grandeza. Ok? Da mesma forma, eu fiz a representação das variáveis complexas. E aqui nas variáveis complexas, a gente então utilizou double complex, uma forma de declaração, e float sublinhado complex, ou double sublinhado complex, ou long double sublinhado complex. Também uma outra forma de representação de valores em números complexos. O número complexo ele é sempre composto de uma primeira parte mais uma parte imaginária, né? Então, para representar um número complexo, a gente precisa representá-lo dessa forma, né? Nessa expressão aritmética. E aí, ao executar o programa, a gente vai ver então quais são os valores e quais são as capacidades ali de cada um desses tipos. Tá? Algumas outras informações sobre tipos complexos a gente pode ver durante a execução, durante o curso, né, em um momento mais oportuno, mas brevemente a gente tem aqui que a gente tem funções que capturam do tipo de dados complexo a sua parte real e a sua parte imaginária, né? E aí ele consegue mostrar esses valores no formato em que os números complexos são estabelecidos, né? E aí eu posso fazer soma, subtração, produto, divisão, né, com quociente, posso fazer operação de conjugado, e eu tenho uma função específica para conjugar um número complexo, que é a conj. Bom, executando para a gente ver o resultado disso aqui, ao rodar o programa, a gente vai então perceber que os valores, né, as variáveis são definidas como complexa e elas possuem uma representação sempre parte real com parte imaginária, né? E aí aqui seguido desse izinho que representa então que essa parte que esse valor é equivalente ou representa a parte imaginária, né? Aqui também tem uma outra informação com relação ao tamanho desses tipos, né? E aí eu defini um float complexo e um double complexo, ambos ocupando 16 bytes de memória, e o long double ocupando 32 bytes de memória. Ok? Essa aula, a intenção era demonstrar aqui os tipos de dados, né? Então, para isso, a gente termina e encerra por aqui. Muito obrigado. Vejam os outros vídeos lá na playlist do canal. Cliquem lá no sininho, né? Lá para vocês terem as informações de quando eu publicar novos vídeos dentro do contexto do curso. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.